capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos porque o Senhor, para a tua glória e para o louvor do teu nome, separou este dia para o culto e a adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja para cultuar e adorar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder cantar junto com os meus irmãos, de poder pregar a tua palavra, de poder ouvir a tua palavra. Queremos rogar ao Senhor que no teu nome traga-nos entendimento, edifica a nossa vida. Fala conosco, Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que a gente leu mostra um momento bastante difícil da vida de Elias. Ele estava realmente temeroso por sua vida e inclusive chegou a pedir a morte para si. Mas a pergunta que eu preciso começar fazendo a cada um de nós é: como é que Elias chegou nesse momento? Como é que chegou um momento da vida dele que ele disse assim: não dá mais, eu tenho que parar, eu preciso inclusive que, se o Senhor quiser, o Senhor mesmo me leve. O que atormentava tanto? Para fazer isso, vamos voltar um pouquinho. Nesse mesmo livro, capítulo 17, é o primeiro momento que Elias aparece. A gente não vê Elias, irmãos, citado em um outro momento. O capítulo 17 começa com Elias se dirigindo a Acabe, que na narrativa bíblica tinha tomado posse no finalzinho do capítulo 16. Então, assim que Acabe toma posse, se casa com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, Elias comparece diante de Acabe e vai levar uma mensagem para ele. Vai dizer a ele que, na realidade, Deus não estava se agradando do que ele havia feito, do modo como Acabe estava se portando, do casamento que ele tinha acabado de contrair com uma pessoa que não conhecia a Deus. E a mensagem que Elias traz àquele novo rei, capítulo 17, no versículo 3, é a seguinte: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Acabe recebe a palavra, no mínimo se espanta, mas Deus fala com Elias: olha, vai faltar água, vai faltar comida, saia e vá ficar perto de um ribeiro de água, num lugarzinho chamado Quiriate. Elias vai para aquele lugar e acontece algo interessante. Deus envia corvos que 2 vezes por dia providenciam pão e carne para Elias. 2 vezes por dia. Ele bebia a água daquele riacho e 2 vezes por dia Deus havia ordenado aquelas aves que levassem comida para Elias naquele momento. Deus começava a mostrar para Elias não só o poder dele sobre a natureza, mas o seu próprio cuidado com Elias. Tem um momento, irmãos, isso é muito interessante,
que o ribeiro de água seca. Alguém podia até pensar, mas era o único lugar onde o profeta, o homem de Deus, tinha para tomar água. Só tinha aquele lugar e o ribeiro seca. Acontece que Deus tinha dito que haveria seca. A água acabaria, não tinha jeito. Mas quem pensa que Elias ficaria sem suprimento? Que Deus não iria providenciar o necessário para a vida de Elias? Capítulo 17, no versículo 9, Deus manda Elias ir para uma cidadezinha chamada Sarepta. E no final do versículo 9, Deus diz assim a Elias: ordenei a uma viúva daquela cidade que lhe forneça comida. Talvez você esteja percebendo a diferença um pouquinho na tradução. É porque dessa vez eu usei a NVI, aquela nova versão internacional. Então tem uma diferença assim, talvez você note isso da versão que a gente normalmente usa, né? A revista e atualizada. Mas veja, então no final do versículo 9, Deus chega para Elias e diz: vá até essa cidade, vá até Sarepta. Apesar de não ter comida em lugar nenhum, eu mandei que uma viúva providenciasse comida para você. Mais uma vez, o cuidado de Deus fica demonstrado na vida de Elias. O interessante, irmãos, é a conversa de Elias com aquela senhora. Ele a encontra, pergunta a ela o que ela está fazendo, e ela diz: eu estou indo para casa, vou providenciar comida para mim, para meu filho, nós vamos fazer um bolo, vamos comer e morrer porque não tem mais comida. Elias chega para ela e diz assim: não, pode fazer o que você está dizendo, mas primeiro pegue um pouco de farinha que você tem em casa, um pouco de azeite que você tem e faça para mim primeiro faça um bolo para mim. Imagina, irmãos, aquela senhora que não tinha praticamente comida em casa, não tinha perspectiva de conseguir, e chega o profeta e diz: olha, providencie primeiro um bolo para mim e fique tranquila. A palavra dele é, no versículo 17, 13: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. O que disse que ia fazer? Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. E ele fala a palavra do Senhor para aquela mulher. A palavra que tem inspirado tanta gente, né? Enfrentando dificuldade e luta. Diz Elias àquela viúva: assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor Deus fizer chover sobre a terra. Aquela viúva tinha recebido de Deus a missão de fazer algo que ela não tinha condições de fazer inicialmente. Ela precisava suprir comida para aquele homem de Deus, mas ela não tinha sequer para ela mesma. É interessante, irmãos, o modo como Deus faz com que essas coisas se ajustem. E Deus não somente diz a ela que faça isso, mas Deus providencia o modo como isso deveria ser feito. E é assim que acontece. Até o dia que a chuva não veio, não secou o azeite da botija, não acabou a farinha da sua vasilha, esteve sempre lá suprindo a sua família. Elias tinha visto o quanto Deus é poderoso para suprir tudo aquilo que nós precisamos. No capítulo 18 chega o momento em que Elias volta até Acabe e que ele precisava agora mostrar a Acabe uma mensagem que Deus tinha para ele. A mensagem agora era que, na realidade, Elias queria discutir com todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, são 850 homens que serviam a deuses estranhos. E agora Elias estava propondo a eles um desafio que haveria de acontecer no Monte Carmelo. Ele disse: olha, leve todo mundo até lá. Ele diz a Acabe: leve os 850 profetas, leve os 450 profetas de Baal. Lá nós vamos fazer um sacrifício. Nós vamos separar 2 novilhos e vamos oferecer um a Baal e outro a Deus. Aquele que responder com fogo será aquele que é o Deus verdadeiro. Nesse momento, irmãos, Elias está simplesmente no olho do furacão. É interessante que ele tinha visto o modo como Deus cuidou dele quando faltou água, quando o ribeiro secou, o que Deus fez na vida dele quando a comida da viúva estava acabando e Deus providenciou mais. E impulsionado por tudo aquilo que Deus vinha fazendo, ele comparece diante de Acabe, propõe o desafio
e sobe o Monte Carmelo com todos aqueles homens. Vocês imaginem a multidão que havia ali naquele momento. Era uma multidão imensa. E simplesmente os profetas de Baal separam um bezerro, colocam ele lá e Elias diz: não corte, não faça nada com ele, vocês vão clamar até que venha fogo do céu. E os profetas de Baal clamam desde o amanhecer, desde cedinho da manhã. Eles começam a clamar, eles começam a pedir: Baal, responda, Baal, responda. O capítulo 18, versículo 27 conta um momento em que Elias, sozinho, enfrentando 850 homens e mais todo o povo de Israel, Elias chega para eles e diz assim: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Imagine a confiança de Elias nesse momento, enfrentando toda uma multidão, quase 1000 profetas. Ele diz: olha, clame mais alto. Pode ser que Baal é muito ocupado, ele é Deus, ele pode estar viajando, ele pode estar dormindo, ele pode estar ocupado, e se você gritar mais alto, ele vai ouvir. Chega um momento que os profetas de Baal começam a se cortar, e o sangue começa a correr do corpo deles, e eles continuam a clamar a Baal: mande fogo, por favor, mande fogo, até que nada acontece. Chega um momento em que é a hora de Elias clamar. Diz o texto que Elias pega o seu bezerro para o sacrifício, coloca lá, e ele não corta, ele não põe fogo, mas ele faz algo diferente. Ele diz: faz o seguinte, cave uma valeta em volta do sacrifício e pode encher de água. E o pessoal vem e joga água sobre o sacrifício, e joga mais água uma segunda vez, e joga água ainda uma terceira vez, até que a água molha todo o sacrifício e escorre pela valeta. Ele estava deixando claro: se for um foguinho pequeno, não vai pegar. Algum de vocês já pensou, já tentou fazer fogo com madeira molhada? Já viram o quanto é difícil? Era isso que Elias estava mostrando a eles. Se for um fogo pequeno, simplesmente não vai pegar, não vai funcionar. Mas naquele momento diz o texto que Elias começa a clamar ao Senhor. Ele começa a pedir a Deus que agora mandasse fogo do céu. A oração de Elias, irmãos, está registrada no capítulo 18, no versículo 36. Diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que fique hoje conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Diz o texto: então o fogo do Senhor caiu e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que estava na valeta. O fogo que Deus manda naquele momento diante de todo Israel, diante de todos os profetas de Baal, de Azerá, diante do próprio profeta Elias, é um fogo que consome completamente o holocausto, consome completamente o sacrifício. Não só isso, consome a madeira, consome o próprio chão que fica queimado, consome toda a água que fica em volta. E naquele momento o povo começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias pega os 450 profetas de Baal e mata todos eles, simplesmente, e vai embora. Acabe desceu do monte, Acabe, que era o rei de Israel, desce do monte desconsolado, desce do monte decepcionado, desce do Carmelo triste, e chega em casa e vai contar a Jezabel. E diz a ela: olha, o Senhor mandou fogo do céu. E depois disso Elias matou todos os profetas, não ficou um. É nessa hora que Jezabel, encolerizada, irada, ela simplesmente faz uma espécie de juramento. A gente lendo hoje, irmãos, talvez a gente não consiga perceber o peso daquilo que Jezabel estava dizendo, mas o que ela estava fazendo na realidade era um juramento contra a sua própria vida. Ela, invocando os seus deuses, ela diz o seguinte, capítulo 19, no versículo 2:
que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. É o recado que Jezabel manda para Elias. Elias entendeu muito bem que era isso. Jezabel, irmãos, não estava fazendo apenas uma ameaça. Ela estava fazendo uma promessa. Ela estava fazendo uma promessa diante dos seus deuses e dizendo: se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo, eu quero que recaia sobre mim todo o castigo, tudo aquilo que eu quero fazer com Elias, eu quero que aconteça comigo. Se eu não fizer isso até amanhã, se até amanhã, essa hora, ou seja, se dentro de 24 horas eu não der cabo da vida de Elias, eu quero que os meus deuses deem cabo da minha vida. Ela não estava brincando, ela estava realmente fazendo um juramento e empenhando a sua própria vida naquilo que ela queria fazer. É interessante, irmãos, que alguém acha Elias e traz o recado de Jezabel para ele. E eu fico pensando o que se passou na cabeça de Elias naquela hora, sabe? Durante aquele período de seca, foram 3 anos e meio. Diz a Bíblia que Acabe passeou e mandou gente por todos os reinos do mundo procurando Elias e não achava. Deus tinha escondido Elias, ninguém conseguia achar. Elias só foi achado no dia que ele quis, no dia que ele compareceu perante Acabe. Mas agora é diferente. Percebe que alguém leva a mensagem e acha Elias imediatamente. Alguém leva a mensagem, procura ele, encontra e diz: Elias, Jezabel fez um juramento. O juramento que ela fez foi: dentro de 24 horas ela vai dar cabo da sua vida, ou os deuses dela vão dar cabo da vida dela. Nesse momento, algo muda no coração de Elias. Acho que talvez o peso, sabe, de tudo que ele já tinha vivido, de tudo que ele já tinha enfrentado, naquela hora ele simplesmente sente, sabe? Ele tinha enfrentado, irmãos, 450 profetas de Baal, mais outros 400, mais dezenas de adoradores de Baal, e não tinha tido a menor dificuldade. Em algum momento, como a gente leu, no capítulo 18, versículo 27, ele chega a zombar daquelas pessoas. Mas agora é apenas uma mulher que prova que consegue encontrá-lo, consegue achá-lo, tanto que a pessoa levou o recado até ele. E essa mulher está disposta a dar cabo da vida dele. E quando ele ouve isso, ele simplesmente não resiste. Capítulo 19, versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu por sua vida. Ele desmaiou, irmãos. Ele não aguentava. O peso sobre seus ombros, o peso que ele vinha enfrentando, era muito difícil, e naquele momento ele sentiu todo esse peso. Ele realmente teme, e teme por sua vida. E simplesmente diz o versículo 13, capítulo 19, que ele foge. Imagine, quem tinha enfrentado tanta gente lá no Monte Carmelo, agora ele simplesmente foge. Ele tem medo que possa acontecer com a vida dele, e ele foge, diz o versículo 3, para salvar a sua vida. Mas é interessante, irmãos, que no versículo 4 diz que na realidade ele caminha um dia até chegar ao deserto, e quando ele chega lá, ele deita embaixo de um pé de zimbro, capítulo 19, no versículo 4, e pede a morte para si. Percebe como esses momentos são tão complicados para a gente? Como é que ele foge para salvar a sua vida? Mas no momento seguinte, depois de tanto correr, depois de estar exaurido, completamente cansado, ele para e diz: Senhor, por favor, tire a minha vida. O versículo 4 conta a oração dele ao Senhor: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele temeu por sua vida, saiu correndo, correu tudo que ele podia. Uma hora ele não aguentava correr mais, ele encontra uma árvore, ele deita debaixo dela, e ele ora ao Senhor, exaurido, cansado, sobrecarregado, e diz: Senhor, eu já fiz demais. O Senhor sabe que eu já fiz muito mais do que os meus pais poderiam ter feito, muito mais do que muita gente poderia ter feito.
por favor, me leve, por favor, está na hora. E exaurido e cansado como estava, ele simplesmente adormece, ele descansa. É nessa hora, irmãos, que a história começa a mudar um pouco. Nessa hora, mais uma vez, Deus começa a mostrar a Elias que ele ainda é o mesmo Deus que havia cuidado dele antes disso tudo começar. Que Deus ainda é o mesmo Senhor que tinha providenciado comida junto ao ribeiro, lá em Quiriate. Que é o mesmo Deus que tinha providenciado comida naquela viúva, lá na cidade de Sarepta. É a mesma coisa. Só que Deus antes tinha usado corvos. Depois ele usou uma viúva para providenciar comida para Elias. Mas agora, quando ele está simplesmente à beira da exaustão física e emocional, Deus faz algo diferente. Deus providencia um anjo. Se vocês olharem a Bíblia, irmãos, vocês vão ver vários momentos em que pessoas oferecem sacrifícios, oferecem comidas a anjos, na realidade oferecendo a Deus através daqueles anjos. São as pessoas oferecendo sacrifício, são as pessoas preparando comida. Isso aconteceu com Abraão quando ele foi visitado pelo próprio Senhor. No momento em que ele é visitado por dois anjos, dois homens, Abraão corre em casa, ele prepara a comida, apresenta aqueles homens tocam na comida, e naquela mesma hora a comida pega fogo, sobe uma fumaça, e aqueles homens sobem com aquela fumaça. Isso era muito comum acontecer. Isso aconteceu quando dois anjos foram à cidade de Sodoma, na casa de Ló, e ele prepara comida para aqueles homens. Mas nesse momento em que o servo do Senhor está exaurido, cansado, pedindo a morte, não consegue dar mais um passo, Deus mostra que ele pode mudar isso. E ele simplesmente manda um anjo levar comida e preparar comida para Elias enquanto ele dorme. Quando Elias acorda, capítulo 5, diz que ele dormiu. E no final do capítulo 5, diz assim: de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Irmãos, dá para imaginar o estado emocional e físico no qual esse homem estava? Ele vê um anjo preparar a comida para ele, o pão ainda quente sobre a brasa, a água fresca ali, ele come, ele bebe e mais uma vez ele desmaia de novo. Diz o texto que o anjo toca nele de novo, diz o versículo 7. O anjo voltou, tocou nele e disse: se levante, coma, pois a sua viagem será longa. Elias levanta, come, e diz o texto, com a força daquela comida, ele caminha 40 noites até Horebe, até o monte de Deus, o lugar onde Deus havia se revelado tantas e tantas vezes ao povo de Israel, o lugar onde o Senhor havia feito milagres diante do povo e se mostrado ao povo de Israel há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando o povo caminhava ainda do Egito para Canaã. Há dezenas e centenas de anos atrás, Deus tinha se revelado naquele monte. E é para aquele lugar que Elias agora corre, que Elias foge naquele momento. Diz o texto que ele caminha 40 dias e 40 noites até aquele lugar. Quando ele chega, ele entra numa caverna e simplesmente desaba diante de Deus. Ele, quando chega naquela caverna, vai ter um encontro com o Senhor. E o próprio Deus pergunta a ele, capítulo 19, versículo 9: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, é claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Da mesma forma que Deus sabia exatamente onde Adão estava, quando em Gênesis 3:9 ele pergunta: Adão, onde estás? É claro que nenhum de nós vai imaginar que Deus estava perguntando a Adão onde ele estava, porque Deus queria saber. Porque Deus não sabia fisicamente aonde Adão estava. É óbvio que Deus sabia. É claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Mas Deus queria tratar o coração de Elias e precisava que ele colocasse para fora, que ele mesmo ouvisse os motivos para ele estar ali. E Deus disse: você está fazendo o que aqui, Elias?
Elias responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando para me matar. Deus ouve Elias, e a única coisa que ele diz é: sai dessa caverna, saia daí, apareça aqui fora do monte. Quando Deus fala isso com Elias, na mesma hora diz o texto que começa a haver uma espécie de um cataclisma. Quando eu leio o texto, eu não consigo nem descrever se isso foi realmente um terremoto, o que é que estava acontecendo, mas a imagem que o texto passa é muito forte. Capítulo 19, versículo 11, o texto diz assim: veio um vento muito forte que separou os montes. Dá para ter noção do que é isso? Um vento tão forte que separou os montes, que esmigalhou as rochas diante do Senhor. E eu imagino Elias na entrada da caverna, vendo tudo isso acontecer diante dele, a terra tremer sobre os seus pés, as rochas se partirem à sua frente, e ele vendo aquilo. E diz o texto que o Senhor não estava naquele vento. Depois veio um terremoto que abala todo lugar. Elias permanece ali, mas o Senhor também não estava naquele terremoto. Até que logo depois ele ouve uma brisa suave, né? Na versão que a gente usa aqui na igreja, a revista atualizada, diz que era um cicio, né? Suave e breve. A NVI, a nova versão internacional, chama de: houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouve esse vento suave passar, diz o texto que ele simplesmente enrola a cabeça, ele põe alguma espécie de roupa, alguma espécie de proteção e sai da caverna. E aí Deus pergunta mais uma vez a ele: Elias, você está fazendo o que aqui? E Elias repete o mesmo texto: Senhor, eu já fiz muito. O povo de Israel se rebelou, eles deixaram o Senhor, eles se afastaram do Senhor. Somente eu sobrei em Israel que adoro ao Senhor, e nesse momento eles estão procurando me matar. Irmãos, a impressão que dá olhando o texto é que Deus não estava ouvindo nada do que Elias queria dizer. Parece que Elias falou e Deus não dava importância ao que ele falava, porque depois da segunda vez que Deus pergunta isso a ele, Deus simplesmente chega para Elias, no capítulo 19, versículo 15, e diz assim: volte pelo caminho por onde você veio. É só o que Deus diz: volte pelo caminho e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Elias disse que está cansado, que está exaurido, que está morto. Ele pede para si a morte. Ele disse que não aguenta mais caminhar, que ninguém mais adora a Deus, que só ele ficou, que estão procurando a cabeça dele. E o que Deus diz é: Elias, pelo mesmo caminho que você veio, você volte. E assim, volta trabalhando já. Você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu, profeta no seu lugar. Pode voltar pelo mesmo caminho que você veio. Quando é um pouco depois, Elias retoma o seu caminho. Mas antes disso, o Senhor diz a ele, capítulo 19, versículo 18, que ele não estava sozinho. Diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Termina aí a conversa do Senhor com Elias. Elias volta e vai fazer exatamente o que Deus mandou. Ele vai ungir a Azael, ele vai ungir a Jeú, e ele vai ungir a Eliseu. Olhando esse texto, irmãos, eu fiquei pensando na minha vida e na vida de cada um de nós aqui essa noite, sabe? Na nossa vida aqui nesse mundo. O quanto a nossa vida se parece com a vida de Elias. Quando temos momentos de extrema confiança em Deus e momentos de grande fragilidade,
onde parece que a gente simplesmente não vai resistir. Em alguns momentos a gente vê Deus cuidar da gente, como Deus estava cuidando de Elias, quando manda os corvos levar alimento, quando manda aquela viúva que já nem tinha alimento, providenciar comida para ele. E nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor, nós continuamos servindo a Deus. Mas em algum momento da nossa vida, parece que as provas começam a bater na nossa porta, sabe? Parece que as dificuldades começam a aparecer. E algumas vezes, com isso, parece que a nossa fé começa a desaparecer também. As dificuldades vão chegando e parece que a nossa fé vai se fragilizando. Algumas vezes dá a impressão de que tudo aquilo que Deus fez na nossa vida não faz nenhum sentido. Parece que não foi Deus que fez. Eu fico lembrando do texto bíblico quando diz: olha, procure trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Ou no hino 261 do nosso inário: conte as bênçãos, dize quantas são, quantas foram recebidas da sua mão. Conte as bênçãos, porque vai haver momento em que a bênção não vai estar ali. Isso é normal, irmãos, na vida de qualquer pessoa aqui neste mundo. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele saudável, seja ele doente, nós vamos enfrentar momentos bons e vamos enfrentar momentos ruins. Todos nós. Algumas vezes, por uma visão um pouco míope, nós temos a impressão de que a grama do vizinho está sempre mais verde, está sempre mais bonita, que a vida do outro está sempre melhor. Não, porque se eu tivesse o emprego do outro, se eu tivesse a situação financeira que o outro tem, se o esposo, meu esposo, se ele se comportasse como o esposo de fulana, se ele me tratasse como o esposo de ciclana a trata, se a minha esposa tivesse o comportamento de fulana, talvez fosse diferente. Todos nós enfrentamos problemas, lutas e dificuldades. Não tem jeito. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo que foi afetado pelo pecado. Nós vivemos em um mundo sob a maldição de Deus. Então não adianta, irmãos. Eu e você não vamos passar a vida toda sem enfrentar problemas. Não vamos. Das diversas formas que eu e você pudermos imaginar, de todos os tipos que a gente puder imaginar. E aí não tem problema e não tem luta que afete apenas aquele que não conhece a Cristo, mas não afete quem é cristão. Não tem. Estamos sujeitos a perder emprego, estamos sujeitos a termos doenças graves, estamos sujeitos a termos distúrbios na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa casa, a termos problemas com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho. Estamos sujeitos a isso tudo. Mas o que eu quero lembrar a você nessa noite é que se nós estamos sujeitos a isso tudo, por vivermos neste mundo, Deus está disposto a nos sustentar. Deus está disposto, irmãos, a segurar a sua mão e a minha. E é mesmo naquele momento em que a gente acha que não dá mais para continuar, não dá mais para prosseguir, não dá mais para manter a fé, porque as dificuldades realmente são muitas, porque a tristeza realmente é muito grande. Nesse momento, eu tenho certeza que o Senhor está disposto a enviar um anjo e preparar a comida que nós precisamos. Eu tenho certeza disso, porque Ele tem feito isso. Quinta-feira dessa semana, eu recebi uma mensagem de uma colega, uma irmã que congregou comigo na Assembleia de Deus há 1 milhão de anos atrás. E a mensagem dela era falando sobre um outro amigo nosso, um rapaz chamado Tomé. Ela disse, olha, na mensagem ela disse: olha, eu acho que a fumaça, agora na época de São Pedro, causou muita alergia em Tomé, e ele foi para o João Alves e está em coma. Eu fiquei pensando, meu Deus, que fumaça é essa? Eu digo, bom, talvez ela não tenha noção exatamente do que esteja acontecendo, mas vamos orar pelo Tomé. 2 dias depois, ela me manda outra mensagem. Diagnosticaram o Tomé. Ele está com meningite e permanece em coma. E
nós passamos a semana orando por Tomé, orando por sua esposa, a irmã Maria José, orando por seu filho. Ele tem um filho de aproximadamente 20 anos. E quando foi hoje de manhã, a gente saiu da escola dominical, e assim que eu cheguei em casa, tinha uma outra mensagem dessa mesma irmã: Tomé faleceu. O sepultamento deve acontecer amanhã, não sei exatamente em que horário. Ela disse que informaria. E é claro que não é uma mensagem nada boa, né? Nada feliz. E eu passei o dia pensando como está a vida da irmã Maria José. Ela é uma irmã extremamente frágil, não só no seu físico, sabe? Ela é alta e bem magrinha, mas sabe aquela pessoa assim que parece que vai quebrar, sabe? De tão frágil, sensível que é. E eu pensando, meu Deus, como é que está aquela irmã nesse momento? Enquanto diante do corpo do seu esposo, aguarda os parentes que estão vindo do interior para acontecer o sepultamento, possivelmente amanhã pela manhã. E lembrando do que a irmã Maria José está passando, eu lembrava também do que haveria de pregar essa noite. E eu lembrava que Deus é aquele que pode trazer consolo à vida dela, que pode fortalecer o coração dela, que pode sustentá-la, e de que na realidade Deus nunca vai abandonar a irmã Maria José, com toda a sua fragilidade. Do mesmo modo que Ele nunca vai abandonar, irmãos, nenhum de nós, nenhum. Sabe o que é nenhum? Pode ser que eu e você tenhamos alguma dificuldade em socorrer, em cuidar, em estar com todo mundo. Eu tenho percebido isso na atuação ministerial aqui na igreja. Gostaria de poder estar mais perto de todos os irmãos, de poder atender a todos, de poder conversar com todos, mas nem sempre consigo fazer isso. Até porque quanto mais pessoas têm, mais isso exige. Mas eu tenho encontrado um consolo, descanso em saber que na realidade é Deus quem cuida da sua igreja. É o Senhor. Eu preciso fazer a minha parte como pastor dessa igreja. Eu fui chamado para isso. Mas o único que sustenta a fé das pessoas, a sua fé, o único que faz isso é o próprio Deus. E Ele está com você constantemente. O máximo que eu posso fazer é orar por essa igreja, é orar por você. Mas eu não tenho como proteger nenhum de vocês quando vocês estão dirigindo, quando estão em casa, quando estão enfrentando dificuldades. Mas o Senhor tem como fazer isso. É isso que eu queria lembrar nessa noite. Se em algum momento acontecer de você estar exatamente como Elias, busca o Senhor. Se coloque diante dele, sabe? Corra para Deus. Faça exatamente o que Elias fez. Corra até Horebe. Corra até o monte de Deus. Marque um tempo para você se encontrar com o Senhor. Irmãos, algumas vezes nós estamos tão agoniados com os problemas, com as dificuldades e com as lutas, que nessa hora parece que a gente para de orar. Parece que a gente para de buscar a Deus, que a gente para de ler a Bíblia, que a gente para de jejuar, porque a gente fica tão cansado, tão exaurido, tão tomado pelas dificuldades que surgem de todas as ordens, que a gente fica com a impressão de que o modo de resolver isso é com as nossas mãos. É fazendo, é saindo de casa, é resolvendo, é conversando. Quando na realidade o modo de resolver isso é correndo para os pés do Senhor. É Ele que pode mudar a situação. É Ele que tem poder, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, do que tudo aquilo que pensamos. É Ele que conhece a sua necessidade e a minha necessidade. Aquilo que está no íntimo da minha alma, que nem eu conheço. Aquelas coisas que nos assombram, sabe? Que a gente não diz nem pra gente mesmo. Nem pra gente. Tem coisas que nos assombram tanto que a gente tem vergonha até de admitir para nós mesmos. Deus conhece isso. Deus conhece o que está no fundo do seu coração e no fundo do meu coração. E quando a gente se sentir frágil e afetado e abalado e entristecido, olhe para aquilo que Deus tem feito. Olhe para o seu passado, para o modo como Deus atuou. Olhe para a vida da igreja. Olhe para como Deus tem tratado você, sua família, como o Senhor te trouxe até esse momento. E se Ele te
trouxe até esse momento e você está desta forma, Ele vai continuar a te guardar por toda a sua vida, enquanto você estiver nesse mundo. Quando Deus pergunta a Elias o que ele está fazendo aqui, que Elias responde, Deus não diz nada. Deus simplesmente mostra o seu poder a Elias. E aí ele providencia um vento que faz com que os montes se afastem, com que as rochas se partam. Depois ele providencia um vento suave. E naquele momento ele pergunta de novo a Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias diz a mesma coisa, irmãos. Mas no seu coração algo já tinha mudado. Ele não era mais aquele Elias que estava com receio de perder a sua vida. Sabe, Deus já o tinha capacitado a continuar a jornada, a dizer, Elias, você precisava desse tempo. Você precisava desse tempo para estar aqui comigo, desse tempo para orar, desse tempo a sós. Mas agora é hora de voltar à peleja. Irmãos, há tempo para todas as coisas em nossa vida. Todas elas. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Eu não tenho ideia, no decorrer dos anos, quais sonhos se perderam na sua vida com relação a servir a Deus, com relação a servir a sua igreja. Mas é o momento de retomar isso, sabe? É o momento. Essa semana eu assisti a pregação de um irmão chamado Rick Warren. Ele pregou na Conferência Fiel em 2005. E ele dava, essa conferência toda, o nome dela era O Homem de Deus no Lar e na Igreja. E teve um momento dessa pregação dele que eu estava ouvindo, que ele disse uma coisa que me levou a pensar bastante. Ele disse, uma igreja forte não é medida, não é feita por um grande número de membros. Uma igreja forte é medida pela quantidade de pessoas que está se envolvendo com a obra de Deus. Não é pelo número maior de pessoas que tem na igreja, mas é por quanto dessas pessoas estão tão comprometidas com o Senhor, que não conseguem ficar paradas sem oferecer os seus dons para servir a Deus, para servir a igreja. Ou seja, isso representa compromisso, irmãos. A gente só consegue fazer isso quando a gente está comprometido com Deus. Até a gente assumir esse compromisso, nós encaramos a igreja apenas como um local de consumo. Eu vou à igreja e lá eu preciso ser bem servido. Lá eu preciso que o louvor cante muito bem, que toque muito bem, que escolha as músicas adequadamente e que o som esteja muito bom. Eu preciso que o pastor prepare uma mensagem que seja proferida de forma adequada, de forma que eu entenda, porque eu estou indo para a igreja me abastecer. Mas essa não é a ideia de culto. Essa não é a ideia de serviço a Deus. Os americanos chamam isso, que nós chamamos de culto, de serviço. Não sei se vocês já viram, eles não dizem, eu vou ao culto. Eles dizem, eu vou ao serviço. Eu vou prestar o serviço a Deus. E é dessa forma que nós precisamos entender o culto e a igreja. Não um lugar onde as pessoas precisam estar à nossa disposição para nos servir, mas um lugar onde nós estamos à disposição para servir a Deus. E se no decorrer da vida essa disposição sua foi roubada pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provas, eu quero dizer a você que volte, sabe? Volte a estar diante de Deus. Volte a estar perto do Senhor. Volte a sonhar em fazer alguma coisa para Deus. Não apenas em ganhar dinheiro, sabe? Não apenas em estudar, em concluir um curso, em passar um concurso, em casar, em construir família, em comprar uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa nas montanhas, ou seja lá o que for. Mas volte a sonhar em fazer algo para o Senhor, sabe? Em servir aos irmãos, em servir a igreja, em alcançar pessoas necessitadas. Comece a sonhar de volta com isso. Mas esse sonho, irmãos, precisa nascer realmente desse encontro com Deus, desse encontro que Elias teve com o Senhor lá em Horebe, quando Deus mostra a ele quanto ele é poderoso. Depois desse encontro com Deus, irmãos, então você vai poder ouvir o Senhor dizendo a mesma coisa que ele disse a Elias: Elias,
Volte. Volte, porque agora você precisa ungir ainda 2 reis. Além de ungir 2 reis, você precisa ungir um profeta no seu lugar. É isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos entender que ainda há algo a ser feito, irmãos. E que o Senhor está disposto a nos sustentar. O Senhor está disposto a sustentar as suas mãos nas lutas, nas dificuldades, nas provas. Ele não vai te desamparar em nenhum momento, irmãos, como Ele nunca desamparou Elias. Em nenhum momento. Quando Elias teve a impressão, irmãos, que ele estava sozinho, quando ele teve a impressão que só ele adorava a Deus, o Senhor diz a ele: eu reservei 7.000 em Israel. 7.000 que na realidade nunca dobraram os seus joelhos a Baal, nunca se curvaram a Baal. Elias, você não está sozinho. Era essa a mensagem de Deus a Elias. Além de eu mesmo estar com você, há pessoas que vão estar com você, há pessoas que têm me adorado. Não desista, sabe, irmão? Não desista de nada disso. O que eu queria dizer de verdade a você nessa noite é: não desista de sua família, sabe? Não desista de jeito nenhum. Eu sei que os problemas da família muitas vezes são extremamente chatos e complicados. A minha família tem problemas, não tenho dúvida disso. Mas não desista, sabe? Não desista do seu filho, da sua esposa, não desista do seu trabalho, não desista de servir a Deus, sabe? Não desista de poder estar diante do Senhor e fazer algo para Deus. Não desista em nome de Jesus. Ofereça a sua vida, ofereça seu coração ao Senhor, sabendo que Ele vai estar cuidando de você. No final do livro de Jó, depois de toda a luta e dificuldade que ele enfrentou, diz o texto que enquanto Jó orava por seus amigos, a sorte dele era mudada. Lembra do texto? Jó estava orando por seus amigos. Enquanto ele fazia isso, Deus mudava a sorte de Jó. É isso que eu e você precisamos fazer. Começar a tirar os olhos dos nossos problemas, das nossas dificuldades e começar a olhar para o Senhor. Começar a olhar para Deus, sabe? Sabendo que as dificuldades e as lutas que nós passamos aqui nunca serão maiores do que aquilo que eu e você podemos suportar, em momento nenhum, porque o Senhor é fiel. Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe até onde eu suporto, até onde você suporta, Ele sabe disso. Nem eu me conheço exatamente, irmãos. Nem eu tenho ideia até onde eu posso suportar, mas Deus sabe, e nunca vai permitir que eu e você sejamos tentados, sejamos provados além das nossas forças, em momento nenhum. E vai haver um dia, depois de termos servido a Deus por toda a nossa vida, depois de termos orado, depois de termos chorado, depois de termos sorrido com muitos irmãos, e de também termos chorado com muitos irmãos, chorado com muitos irmãos e chorado por causa de muitos irmãos. Depois de tudo isso, vai ter um momento em que essas coisas todas vão cessar, exatamente como aconteceu na vida de Elias. Quando ele achava que já tinha terminado, o Senhor diz a ele: levante, que ainda tem o que você fazer. Mas teve um dia que o próprio Deus disse: agora chegou o momento, Elias. E eu queria ler isso para você. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 9, narra os momentos finais da vida de Elias. Diz o texto assim: havendo eles passado, Elias e Eliseu, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará.
porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Há momentos, irmãos, que eu e você temos a impressão de que chegou o final, sabe? Mas só chega o final quando Deus diz que chegou. Até lá, irmãos, Ele vai continuar nos sustentando. Até lá, Ele vai continuar nos dando graça, mesmo em meio às lágrimas, sabe? Mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às lutas, Ele vai nos dar graça. O que a gente não pode é desistir por causa dessas lutas, por causa das provas, por causa das dificuldades. Não há por que desistir. Ele permanece conosco, segurando em nossas mãos. Agora, no dia que Ele disser que acabou, aí sim acabou. Apenas 2 homens na Bíblia tiveram o privilégio de não provar a morte. Um deles foi Enoque e o outro foi Elias. A Bíblia diz que Enoque era um homem que andava com Deus, e que ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Com Elias foi diferente. Elias tinha chorado, tinha sofrido, tinha apanhado muito, tinha sentido muito medo e tinha, durante todo esse tempo, usado tudo isso para servir a Deus. E o Senhor permite que aconteça algo diferente na vida de Elias. Ele está caminhando e conversando com Eliseu, quando de repente carruagens de fogo separam um do outro. E diz o texto, irmãos, que um redemoinho eleva Elias à presença do Senhor. Talvez, enquanto a gente fale aqui, o meu irmão Tomé esteja conversando com Elias. Talvez os nossos entes queridos, que já foram chamados pelo Senhor, talvez estejam lá agora, perguntando a Ele como é que isso aconteceu, qual foi a sensação daquele momento, sabe? De ser levado ao céu em um redemoinho, de ser separado do seu amigo por carruagens de fogo. Eu sei que Maria José está muito triste, sentindo a falta de seu esposo, mas ele está com o Senhor, aonde eu e você vamos estar um dia, depois de enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as dores, os problemas, nós vamos estar com o Senhor. É isso que nos anima, é isso que me anima, sabe? Ou cansado ou não, ou disposto ou não, ou alegre, ou sorrindo, ou chorando, seja lá como for, eu preciso servir a Deus. Você precisa servir a Deus. Não apenas quando as coisas estão boas, sabe? Não apenas quando tem um carro com gasolina, ar-condicionado para te levar para a igreja, mas quando as coisas estão ruins também. Até o dia que vamos estar diante do Senhor. Mas até aquele dia vai ser assim. Nós estamos no mundo e o Senhor está conosco, e o Senhor vai nos sustentar. Amém.